Olá, irei apresentar o plano de aula do conteúdo volumetria de complexação, princípios e aplicações. Com o conteúdo deste assunto, vamos abordar a introdução, vamos falar a respeito dos conceitos fundamentais, também dos mecanismos e condições de titulação, e curvas de titulação e aplicações analíticas, além dos recursos e da avaliação que iremos utilizar quando formos ministrar a aula. Introdução à volumetria de complexação. É uma técnica analítica quantitativa baseada na formação de complexos estáveis e de alta afinidade. Componentes principais são os íons metálicos analíticos e agentes complexantes, que são os titulantes. Forma complexos de coordenação. São associações estáveis entre um metal e um mais ligante. A alta estabilidade do complexo indica, pela constante de formação, né, que é o fundamental para a precisão da análise. Os conceitos fundamentais. Nós temos os ligantes e temos coordenação. O que seriam os ligantes? Ligantes é uma espécie que doa pares de elétrons a um íon metálico, enquanto o número de coordenação é o total de ligações formadas. Sendo assim, nós temos o monodentadas, que contém um sítio de ligação, e temos o polidentados, onde há múltiplos sítios de ligação. As constantes de formação, Kf, ela mede a estabilidade do complexo metal-ligante. Então, sendo assim, uma constante de formação indica um complexo mais estável e uma titulação mais eficaz. Quando há 6 pontos de ligação, o ácido etileno-diaminotetracético, EDTA, ele é o agente quelante mais importante na química analítica. Ele possui o intuito de formar os complexos excepcionalmente mais estáveis. Então, assim, o EDTA é uma estrutura única. Ele possui dois átomos de nitrogênio e quatro grupos de carboxilato como sítio de doação de elétrons. Os ligantes hexadentados, eles envolvem o íon metálico em uma estrutura de gaiola, né? Formando um quelante de alta estabilidade. Mecanismos e condições de titulação. Nós temos a formação do complexo metal EDTA. Também temos aí a influência e o controle do pH. Em relação aos indicadores e curvas de titulação, os indicadores metalocrônicos e curvas de titulação, eles são essenciais para determinar com precisão ponto final em análise de complexação. Nós temos aqui o indicador negro de heliocromo, T. Antes da titulação, o indicador forma um complexo de cor vermelho vinho. No ponto final, com a complexação do metal pelo EDTA, o indicador é liberado, mudando para a cor azul. Em relação à interpretação da curva, antes do ponto de equivalência, ocorre a predominância de íons metálicos livres na solução. Sobre o ponto de equivalência, quantidade estequiométrica de EDTA, complexo todo o metal. Após o ponto de equivalência, presença de excesso de EDTA livre na solução. Nós podemos aqui citar as aplicações analíticas, né? Então, assim, a volumetria de complexação, ela é uma técnica analítica versátil. Então, ela é essencial para o controle da qualidade e monitoramento em diversas áreas. Aqui nós temos o exemplo da água, né? Em relação à água, ela pode ocorrer o controle da dureza da água,
determinando a quantidade de cálcio e magnésio, né? Fundamental para o tratamento da água. Também as aplicações analíticas podem ser utilizadas em indústrias alimentícias ou farmacêuticas, para análises ambientais, além do setor da metalúrgica. De modo geral, as aulas vão abordar esses conteúdos e iremos aprofundar ainda mais. Vamos utilizar como recurso de avaliação, como recurso pedagógico, primeiramente, data show, quadro e o livro, né, para embasarmos teoricamente. Os critérios de avaliação serão por meio de participação ativa nas discussões, resolução de atividades, né, para que a gente possa mensurar o nível de aprendizado dos alunos, além de observar a capacidade desses alunos de relacionar a teoria à prática. Como referência bibliográfica, nós vamos utilizar o livro de Herres, Análise Química Quantitativa. Vamos utilizar o livro de Scud, Fundamentos de Química Analítica, e Vogel, Análise Química Qualitativa.